Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar continuidade à nossa aula de cimentos utilizados em próteses dentárias, da disciplina de materiais dentários 2, certo? Nós começamos a ver na semana passada, não é isso, a utilização de próteses, de cimentos para fixar essas próteses, né, as características desses materiais, quais características ideais esses materiais precisam ter, né, para dar sustentação para essas estruturas que substituem dentes que foram perdidos, certo? E relembrando também, a cimentação na odontologia é o ato de usar cimento, um material dentário chamado cimento, para posicionar alguma estrutura, que nesse caso é uma coroa protética, de maneira que essa coroa fique presa e não sofra interferência dos processos de mastigação, tá? Então, a cimentação é o ato de posicionar com um material dentário, que nesse caso é o cimento, uma prótese fixa, né, uma coroa protética, de maneira que ela fique fixa e não sofra nenhum tipo de interferência, certo? Recordando também, nós vimos que existem alguns tipos de cimento, como o cimento de fosfato de zinco, de policarboxilato de zinco, e ainda os cimentos do tipo resinoso, de ionômero de vidro, dióxido de zinco e eugenol. Na última aula, nós trabalhamos com cimento de fosfato de zinco e hoje nós vamos tratar um pouco sobre os cimentos de policarboxilato e os demais, tá? O cimento de policarboxilato de zinco, a grande diferença, né, e o que torna ele um cimento muito utilizado hoje em dia é o fato de que ele é um cimento que tem adesividade, tá? O cimento de fosfato de zinco, ele é um cimento ainda muito utilizado hoje em dia, mas ele tem uma desvantagem, que é o fato de que ele não é um cimento adesivo, ao contrário do cimento de policarboxilato, que é um cimento adesivo. E tem até algumas indicações mais específicas, que é para utilização em coroas metálicas, em bandas ortodônticas, né, que é uma estrutura que se coloca, que é utilizada no tratamento ortodôntico, que se coloca no primeiro molar para suportar os fios ortodônticos e os brackets, né, ortodônticos. Então, esse cimento de policarboxilato, ele é muito utilizado nessas circunstâncias e que tem essa característica muito relevante de adesividade, tá? Assim como o cimento de fosfato, ele também é apresentado na forma de pó e líquido, tá? O pó é uma composição de óxido de zinco, óxido de magnésio e outros óxidos em menor quantidade. E o principal componente do líquido é o ácido poliacrílico, que está apresentado aí, tem um pH muito baixo de 1,7, tá? E um pH muito baixo, teoricamente, poderia nos fazer uma referência a uma irritação pulpar, certo? Só que não é o que acontece nesse cimento. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, outra coisa importante, com relação à apresentação desse cimento, ele é em forma de pó, né? E o líquido, ele pode estar ou numa seringa ou então num outro recipiente, certo? Para que ele seja dosado na placa de vidro. Então, com relação às vantagens, né, a principal delas, como eu falei anteriormente, é a adesividade, né, é a grande diferença desse cimento em relação ao cimento de fosfato de zinco. O pH aumenta mais rapidamente também quando comparado ao cimento de fosfato de zinco, por isso que eu falei anteriormente, né, o pH do líquido do cimento de policarboxilato, que é um pH de 1,7, né, um pH muito baixo, é muito ácido. Mas, depois que ele é manipulado, que ele vai ser colocado, né, na estrutura dentária, na coroa protética, o pH dele aumenta mais rápido. Se o pH dele aumenta mais rápido, sobe mais rapidamente, ele já deixa de ser tão ácido e a irritação pulpar já é minimizada, tá? Então, consequentemente, a gente tem uma irritação pulpar menor e uma maior biocompatibilidade, tá? Quando comparado com o cimento de fosfato de zinco, certo? Por outro lado, ele tem algumas outras desvantagens, como a viscosidade dele, que é maior, porque o líquido do cimento de policarboxilato, ele é um líquido muito mais viscoso, tá? Ele é um líquido mais espesso, certo? Então, ela tem alta viscosidade,
o tempo de trabalho é mais curto justamente por essa característica do líquido, além de ser um cimento muito solúvel também, tá? Assim como o fosfato de zinco, certo? A manipulação dele é semelhante à manipulação que nós vimos, né, anteriormente para o cimento de fosfato de zinco. Tem que fazer é indicado fazer aquela separação do pó, né, que foi vista. Quem tiver alguma dúvida, volta lá no vídeo para ver como é que faz, tá? E lembrando, toda a parte de manipulação vocês vão fazer quando nós retornarmos às atividades práticas presenciais. E ao final da manipulação do cimento de policarboxilato de zinco, nós temos um material com brilho e em ponto de fio, tá? Mais uma vez, é um material que tem que estar brilhoso e o ponto de fio é aquele ponto bem fininho, tá? A gente vai ver na aula prática presencial, é mais fácil de identificar essa característica. Então, sobre o cimento de policarboxilato, tá? Foram essas as considerações. E sobre os outros tipos de cimento, né? Que existem outros tipos de cimento para cimentação de coroas fixas, certo? Como eu falei anteriormente, cimento resinoso, de ionômero e de óxido de zinco e eugenol. E aí eu acho que vocês podem fazer algum tipo de confusão, né? Ilana, mas a gente não já viu que o ionômero de vidro é para restauração? O óxido de zinco também não é, o óxido de zinco e eugenol também não é um material restaurador? Sim, são também, certo? E o ionômero de vidro tanto pode ser um cimento para cimentação de coroas fixas, como também pode ser um material usado para restauração provisória, assim como o óxido de zinco e eugenol. Assim como a resina, que é um material também de restauração definitiva, mas também existem cimentos à base de resina que são usados para cimentação. Então, a base do material é a mesma, certo? É o principal componente é o mesmo, mas ele tem características diferentes que fazem com que ele seja indicado em situações específicas. Então, o ionômero de vidro, existe o ionômero pó e líquido, que é indicado para restauração definitiva. Existe o óxido de zinco e eugenol pó e líquido, que é indicado para restauração provisória. Desculpe, eu errei. O ionômero de vidro também para restauração provisória, tá? Assim como existe o ionômero de vidro e o óxido de zinco e eugenol em pó e líquido, que também são indicados para serem utilizados como cimentos para as coroas fixas. Ilana, e como é que eu vou saber o que é óxido de zinco e eugenol para restauração e como é que eu vou saber o que é cimento? Você vai conhecer a embalagem, a indicação, as marcas do material são diferentes, entendeu? Então, o ionômero de vidro para restauração, ele é de uma marca, ele tem uma embalagem, enquanto que o ionômero de vidro, que é para cimentação de coroas fixas, ele vai ser de uma outra marca, ele vai ter uma outra embalagem, certo? Então, é uma questão de você conhecer ali o material, né, a embalagem, o pó e o líquido, para que você não confunda durante o exercício, né, da profissão, da atividade, tá? Então, falando rapidamente sobre algumas das características desses três materiais, né, nós temos que o cimento resinoso, primeiramente, ele é utilizado, mas ele tem indicações muito específicas, tá? Ele se relaciona ele é indicado principalmente para determinadas situações também em ortodontia, determinados tipos de prótese, tá? Então, ele tem algumas indicações bem específicas que restringem um pouco mais a sua utilização. As propriedades físicas do cimento resinoso também são semelhantes às da resina composta. Então, aquelas características da resina composta que nós vimos do material restaurador definitivo, né, algumas das características elas estão presentes aqui também, porque a base, como eu falei, é uma base de resina. Essa base de resina ela pode ser usada tanto para restauração definitiva como para um cimento, tá? E ainda, por se tratar de cimento, ele pode ter diferentes formas de apresentação, certo? A resina de restauração que nós vimos é aquela resina que é apresentada em bisnaga, não é? Naquela composição. Já o cimento, ele pode ser apresentado na forma de pó e líquido,
ou então como uma seringa, tá? Que tem já o material pronto, ou então ainda num sistema foto e autopolimerizável, tá? Então, essas são as características básicas para o cimento resinoso. Para o cimento de ionômero de vidro, né, ele também tem características específicas, certo? E que de maneira geral são as mesmas para qualquer material de ionômero, qualquer indicação de ionômero, a gente vai ter essa característica. O ionômero de vidro ele é sempre um material muito biocompatível, tá? Independente de ser usado para restauração, para cimentação, tá? Para qualquer outra indicação, ele de maneira geral é muito biocompatível, certo? Esse cimento, ao contrário dos cimentos de fosfato de zinco e de policarboxilato, tem uma vantagem importante, que é a baixa solubilidade, tá? Ao contrário do cimento de fosfato e de policarboxilato de zinco, que são altamente solúveis, certo? O de ionômero de vidro é de baixa solubilidade, tá? A espessura de película que ele forma na coroa dentária, na prótese, é muito fina, certo? No encontro síncrono eu vou falar, a gente vai falar um pouco mais sobre essa espessura de película, porque é bem importante que vocês entendam. Por quê? Quanto mais fininha for a espessura da película, melhor é o cimento, melhor vai ser a adaptação dele, a adaptação da prótese, tá? Da coroa protética. E aí nós temos ainda, com relação às formas de apresentação, nós temos o pó e o líquido e ainda também uma apresentação em cápsulas. Com relação ao cimento de óxido de zinco e eugenol, não é da mesma forma que para os anteriores, resinoso ou cimento de ionômero de vidro, óxido de zinco e eugenol também pode ser utilizado para cimentação de coroas fixas, de próteses, tá? Ele tem uma ação mais sedativa na polpa, tá? Então, dependendo da circunstância, se é um dente que já tem alguma sensibilidade, o dentista pode utilizar, dá preferência para esse cimento de óxido de zinco, porque ele tem essa capacidade sedativa, de diminuir a irritação da polpa, tá? E ele pode ser usado tanto para cimentação definitiva como temporária, e também se apresenta na forma de pó e líquido ou de pasta, como essa que está apresentada aí, certo? Dessa marca Tempo Bond. São duas pastinhas que a gente faz, coloca na placa de vidro e faz a manipulação, certo? Então, recapitulando tudo, né, o que nós vimos até agora sobre essa parte de cimentação em próteses da semana passada e dessa semana, o que é que nós vimos? Com relação à cimentação de próteses, é muito importante compreender esses dois termos, cimentação, tá? E próteses. As próteses são estruturas que vão substituir dentes perdidos. Essas próteses, lembrem-se que elas podem ser de diferentes composições, né? Podem ser de cerâmica, podem ser de metálicas, podem ter a mesma prótese pode ser composta por esses dois materiais, certo? Então, próteses são estruturas que vão substituir dentes perdidos. E os cimentos são materiais usados para fixar essas próteses, certo? Lembrando que, no caso de próteses fixas, porque as próteses ainda podem ser fixas ou removíveis. As removíveis são aquelas que, como o próprio nome diz, elas são retiradas, né? Sempre que houver necessidade para fazer higienização, depois da alimentação. Enquanto que os cimentos, eles são utilizados para fixar as próteses que são do tipo fixas, tá? Nós vimos 5 tipos de cimentos, certo? Que são usados para essa finalidade, que são de fosfato, de policarboxilato de zinco, resinoso, de ionômero de vidro e de óxido de zinco e eugenol. Cada um deles tem a sua indicação, tem a sua característica, tá? E sobre a manipulação nós vamos ver mais detalhes nas aulas práticas presenciais, certo? Verifiquem lá no PVAI, tá? No Moodle, a atividade já está disponível lá para vocês. Na próxima semana nós nos vemos no nosso encontro síncrono e aí a gente vai poder conversar mais e discutir mais sobre o tema dessas duas últimas aulas, né? Os cimentos usados em próteses, que foram os temas da aula da semana passada e dessa semana. Até mais!